Fernanda Alves volta aqui com a gente pra gente falar mais do time do Fortaleza. E aí, Fernandíssima? Então, André, a gente vai falar um pouco sobre Renato Paiva, treinador português, já tem 6 jogos na temporada, e aí fica o torcedor naquele questionamento. Era para ter tirado o Vojvoda ou o Renato Paiva é a solução? E aí a gente traz os números para você que nos acompanha pela TV e também pelo YouTube do Jogada acompanhar com a gente, para você no rádio, a gente traz aqui descrito para você. Em 6 jogos, Renato Paiva só venceu uma partida, tem 3 empates e 2 derrotas, com um aproveitamento de 33%. Com o Renato Paiva também tem um destaque em relação à defesa, que todas as partidas, com exceção da última, na Libertadores, tinham acontecido gols. A primeira vez que não teve gol, o Fortaleza não sofreu gols, foi no jogo contra o Vélez, no empate em 0-0. E é o torcedor que fica nesse questionamento se é a melhor solução. Essa primeira análise que a gente faz desses primeiros 6 jogos. Renato Paiva que fez modificações, a gente percebeu um grupo mais ofensivo e principalmente o pedido de peças. Já vieram o goleiro Elton Leite, tem o Ieso Guzman, que está aí nesse processo ainda de resolver a parte burocrática de documentação dele e também a parte física. Renato Paiva já colocou isso em xeque e faltam mais 3 contratações das 5 que ele quer. Os 2 volantes e mais um zagueiro para uma função que no momento, por exemplo, fica aí para o jogo contra o Fluminense uma expectativa de ter só 2 zagueiros até o momento, André. Fernandíssima. Ô, Alexandre, pode ser até um pouco cedo pra gente avaliar o trabalho do técnico Renato Paiva, o recorte ainda é curto, são 6 jogos, mas uma coisa é fato, indo pra 7ª partida, nós podemos dizer que aquele fato novo, vamos assim colocar, de um novo técnico, de uma chegada de um novo comandante, que pode ter um impacto ali, um choque pra alterar o vestiário, esse momento já passou. Porque tá indo para a 7ª partida. E nos números, o aproveitamento não é positivo, não. 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas, incluindo aqui uma goleada de 5-0 em casa. Então, na minha visão, a chegada do Renato Paiva, ela passa de uma perspectiva de evolução para números preocupantes. Já dá pra gente cobrar mais o técnico português? Pelos números, sim. Acho que o fator novidade, ele já passou. E ele não vingou. O fator novidade chegou um cara novo, vai chacoalhar, o elenco já não compra muito a ideia do Vojvoda, não há aquela ideia, né? Eu lembro muito bem que a demissão do Vojvoda chegou acompanhada de os treinos não são mais os mesmos, a atividade interna, né? O trabalho interno do clube caiu um pouco também, e chega alguém que é mais estudioso, chega alguém que tem esse know-how de ser um cara que tem mais conteúdo. Foi isso que foi argumentado quando o Renato Paiva chegou. Então se esperava talvez uma injeção mais evidente, e isso não aconteceu. É cedo? É. Mas o Fortaleza sabia que quando muda de comando, você carece de tempo para ajustar o novo trabalho, né? Porque é um outro profissional, a engrenagem está mudando por completo. Não está só mudando o óleo, não. Muda a peça que faz a engrenagem rodar. O comandante é que faz isso. De peça, você tá com a reima negócio... né? Que é isso, rapaz? Gostei. De trocar a peça, a história lá do carro. Gostei. Não, mas aí eu tô falando assim, a troca do óleo é mais fácil, né? Agora a troca da peça inteira é mais mais barato. O Fortaleza escolheu trocar a peça por inteiro. Então se esperava talvez ter uma mudança mais efervescente. Isso não tem acontecido. Não tem acontecido por uma sucessão de fatores, André. Acho que o Renato Paiva, ele tentou ter um time titular, a sorte não tem deixado, nem a condição física, né? Porque ele mesmo falou e cobrou na condição física dos atletas, né? Todo jogo ele perde um jogador. Além disso, acho que os resultados não chegaram. Atrelados a isso, os reforços talvez ainda não foram o que se imaginava. Então, realmente é um cenário muito difícil para o treinador. E acho que ele sabe também. Ele sabe que em determinado momento a pressão irá recair sobre ele. Até aqui, eu não percebo isso. Até aqui, André, eu não percebo ainda uma cobrança íntima ao Renato Paiva, né? Uma cobrança específica ao técnico, mas ele tem aí num período de espaço probatório, a gente pode falar dessa forma, né? A partir do momento em que ele vai ganhando mais jogos, e quando fechar 10, aí todo mundo vai parar para dizer 10 jogos de Renato Paiva. E aí, o que foi que aconteceu? O que é que mudou? Se a gente olhar só para os resultados, eu consigo falar que não teve ganho nenhum tirar o Vojvoda. Se a gente fala só dos resultados. Caraca. Aí a gente vai precisar falar e esmiuçar outras coisas, né? Ah, mas o que o Paiva trouxe diferente? O time segue com problemas defensivos.
O time foi goleado, tal qual foi goleado com o técnico anterior. Mas aí o aspecto anímico mudou? Mudou. O discurso dos jogadores mudou? Parece ter mudado. Alguns jogadores ganharam chance, como é o caso do Matheus Pereira, que anteriormente não estava jogando. É verdade, a gente viu que ele rendeu, deu certo. Outros jogadores que até na insistência estavam jogando, pararam de jogar? Sim, o Zé Wellington. Mas aí ele recai em um aspecto que o torcedor vai lembrar. Ah, mas eu também não gosto do Diogo Barbosa e ele segue colocando. Porque é isso, cada técnico tem as suas características, tem quem ele goste mais. Até aqui, o que dá para falar é que o impacto da mudança não resultou em melhores resultados. Seu Wilton Bezerra, você esperava mais? Pelo menos desse comecinho, repetindo, é um recorte curto, o universo de jogos ainda é limitado, é pequeno, são apenas 6 partidas, mas você esperava mais desse impacto inicial do Renato Paiva? Eu devo dizer o seguinte, impactante foi a saída do Vojvoda. Verdade. Isso causou impacto, não foi a chegada do Renato Paiva. O Renato Paiva não teve impacto nenhum. Fortaleza pegou o que podia pegar, né? Também não podia o quê? Ir para Anderson Moreira, ir para quem mais aí? Luiz Carlos Cruz. Ixi, mas não. Tá lá no Santa Catarina, meu amigo, bom técnico. Quem mais que estava aí à disposição? O filho do Jairzinho, né? Jair Ventura. Ele não iria partir para isso porque ele sabe... Carpim. O Fortaleza sabia que seria muito pior. E outra coisa, eu não culpo esse treinador de nada, não. Ele pega o carro andando e ainda se depara com um bocado de problema, rapaz. Jogadores que poderiam estar contribuindo aí a tudo no estaleiro, não conta com Copetino, ou com Pochettino. Não conta com o Pacheco, não conta com os goleiros, Tinga, problema dos goleiros, perde o